Olá, pessoal. Então, conforme a gente conversou, hoje a nossa antepenúltima aula, né? Uma aula antes da antepenúltima aula, hoje nós vamos falar sobre o Dominique Lacapra, tá? Então, nessa aula a gente vai fazer uma apreciação bastante básica, né, da distinção que ele faz entre uma abordagem documental das fontes, né, da história, do passado, documentary, e uma abordagem operante, né? O termo que ele usa é work-like. A gente vai fazer essa distinção, basicamente vai ser isso, a aula de hoje. A gente vai usar o texto que vocês leram, né? Retórica e História, mas talvez há outros textos mais interessantes, mas é que só tinha inglês, eu não queria colocar mais um texto em inglês para vocês lerem. Mas, enfim, eu vou trazer também outros textos do Lacapra nos quais ele aborda esse problema. Lembrando que ao falar então, do Lacapra, a gente está dentro de uma discussão, né, daquilo que se convencionou chamar de pós-estruturalismo, né? Então, no caso do Lacapra, me parece que uma das influências dominantes, segundo ele próprio, é a obra do Derrida. Claro que não apenas Derrida, óbvio, mas a obra do Derrida tem um peso muito grande, né? A ideia do desconstrucionismo, como ficou chamada, tem um peso muito grande na abordagem do Lacapra, né? E aí, nesse sentido que ele faz algumas que alguns enxergam como contestações ao Skinner, embora eu, pessoalmente, não acho que a abordagem do Lacapra e a abordagem do Skinner sejam abordagens excludentes. Na minha cabeça, eu acho que a abordagem do Lacapra e do Skinner podem se complementar, ser utilizadas uma junto à outra. Eu entendo que o próprio Lacapra não via as coisas assim, tá? Mas eu mesmo acho que elas são conciliáveis. Mas, enfim, o Lacapra ele tem alguns problemas que movem, então, a sua argumentação nesse texto e também vários outros textos, né? Primeiro, a questão da retórica. Ele fala, os historiadores têm pensado muito, né, na questão da retórica no passado, de analisar a retórica em autores do passado. Porém, pouca atenção foi dada à questão da retórica no próprio trabalho do historiador, no próprio discurso do historiador. Então, estudamos muito a retórica na história, mas estudamos pouco a retórica na historiografia, vamos dizer assim, para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas há uma outra questão, um outro problema que permeia os trabalhos do Lacapra, que parece que é uma regressão. Quando ele fala em regressão aqui, não é que ele acredita numa visão teleológica da história, óbvio que não, né? A mesma coisa quando ele fala primitivo. Quando ele usa regressão e primitivo, é para ser pejorativo mesmo, é para dizer que é pior. Ele está consciente, isso é extremamente óbvio, né? De que não há uma teleologia, enfim. Mas ele usa para ser pejorativo. Então, há uma regressão na historiografia contemporânea, há um primitismo positivismo. Aliás, ele próprio, isso fica claro quando ele fala do Rank, por exemplo, ele próprio não acha nem que os assim chamados positivistas, que é um termo ruim, como a gente já discutiu, né? Chamar de positivistas, esses historiadores do século XIX, uma grande parte deles mal lia Auguste Comte, né? Mas, enfim, a gente evita esse tipo de coisa, mas esse não é o objetivo de hoje aqui, já falou sobre isso em outros momentos. A questão do Lacapra existe um grupo de historiadores cada vez maior, que esqueceram que em história, no trabalho de história, no trabalho dos historiadores, muitos dos grandes avanços não se dão pela descoberta de novas documentações, mas por outras chaves de leitura, por outros caminhos de leitura, por uma nova leitura do que a gente já tem. Quer dizer, existe uma quantidade grande de historiadores, ele fala nos Estados Unidos, mas a gente vê isso também, mesmo no Brasil hoje, que tem uma espécie de fetiche da pesquisa arquivística. Quer dizer, que acreditam que em história nós só podemos avançar com novos documentos. Nós só podemos avançar descobrindo uma coisa que ninguém nunca descobriu, ou negligenciado, etc, etc, etc. Veja, por favor, não entendam errado. É extremamente óbvio que o Lacapra entende que é importante a questão de novos documentos, de novas fontes. É óbvio que é importante, ninguém está negando isso. A questão é que há uma espécie de fetiche acreditar que nós só avançamos em história com novas fontes. Esse que é o problema. O problema não são as novas fontes.
O problema é acreditar que só com novas fontes nós avançamos. O problema é esse fetiche da pesquisa arquivística. E vários historiadores já escreveram sobre isso. Ele fala, o Hexter, o John Hexter, o Elton, que vocês leram comigo em Moderna 1, o Paul Vane, né, que vocês conhecem de história antiga, o Hayden White, que vocês estudam em teoria da história, e a gente faz alguns comentários aqui na metodologia. Esses historiadores advertiram já, tá, a importância para você entender a história da retórica, da poesia inerente ao próprio trabalho dos historiadores. Tá, o caráter artístico, poético, retórico também. Mas parece que os historiadores, mais do que nunca, estão com o ideal científico de história como se a história não tivesse retórica. Tá? Depois, mais para frente no texto, vocês viram, né? Essa própria ideia de que nós somos neutros, tal, isso é uma forma de retórica, né? A gente chega lá, ele fala isso no texto. Então, há um fetiche, há um neopositivismo, vamos dizer assim, que incomoda o Lacapra. E me incomoda também, obviamente. Tá? Ninguém, então, só para enfatizar, né? Porque às vezes vocês se focam em umas coisas bem erradas. Ninguém está dizendo que o arquivo e a pesquisa com fonte primária não é importante. Ninguém está dizendo que a gente não adora novas fontes. O que a gente está dizendo é que há um fetiche por isso. Porque se a gente pegar todo o trabalho historiográfico aí dos últimos 200 anos, uma grande quantidade dos avanços, das melhorias, das novas perspectivas, não foram feitas por novas fontes, mas por novas leituras de fontes que já estavam disponíveis. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, o primeiro problema dele é esse neopositivismo. Né? Chegamos a historiadores falando, não, aqui é só fonte, mas ele tem um certo medo, uma certa preocupação com isso. Medo é uma palavra forte, né? Uma outra questão, essa é legal também, para a gente pensar. Cada vez mais, o estudo dos historiadores está ligado a coisas ali muito específicas, né? Muito específicas. Ao passo que o interesse das pessoas em geral, inclusive de vocês, alunos da graduação, costuma ser por narrativas grandiosas, totalizantes. Então, existe uma tensão entre o tipo de história que nós, historiadores, temos produzido e o tipo de história que as pessoas gostam de escutar, que não dificilmente batem. Então, com a profissão histórica por si mesma, aqueles que estão pensando de forma mais criativa são aqueles que experimentam novos métodos e novos tipos de inquérito. Só que esse tipo de relato histórico raramente é popular. Isso é uma coisa que eu percebi até entre vocês, né? Nos cursos de moderna. Dando história moderna, eu vejo que aulas no qual eu fiz mais narrativas, aulas que eu fiz uma coisa um pouco mais ampla, são aulas que vocês costumavam gostar mais. Isso é uma coisa bastante curiosa de pensar. Tá? É o oposto daquilo que é a pesquisa propriamente dita. Tá? Obviamente, quando ele coloca essa tensão, que ele não resolve no texto, né? Mas é um pouco para a gente pensar. Tá? Que talvez faça parte também do nosso... Talvez não. Deve fazer parte também do nosso trabalho, poder fornecer narrativas também ao público externo, aos pesquisadores, ao público externo da universidade. Então, na nossa última aula do curso, deixei lá um podcast sobre história pública, que eu gravei com o Bruno. Então, assistam, né? Assistam não, porque é um podcast, mas escutem, porque aí justamente a gente vai desenvolver essa questão, esse tema. Né? Mais uma coisa, outra atenção que ele enxerga no nosso trabalho que parece que quanto mais a gente fica buscando entender o passado nos seus próprios termos, mais a gente corre o risco de fazer uma história pouco interessante para o presente. Uma história que corre o risco de ser mera curiosidade, que é o tal do antiquarismo, né? Como o antiquário que fica remexendo velhacarias. Tá? É óbvio, gente, que a maior parte das coisas que aconteceram no passado a gente não vai saber. Né? É óbvio que a quantidade de coisas sobre o passado que a gente não sabe sempre será muito maior que a quantidade de coisas que a gente sabe. Logo, a gente está sempre escolhendo o que a gente quer saber. Tá? Eu sei que vocês têm esse fetiche também por falar de tudo, sobre todos os pontos de vista. Né? Vocês têm esse fetiche. Né? Sobretudo a geração de vocês, mais inclusive que a minha, né? Embora não haja tanta diferença assim de idade. Isso não tinha tanto na minha época, quando eu vejo vocês, e essa perspectiva, e aquela, né? Você fala
você dá uma aula sobre a França, alguém pergunta, e a Escandinávia, e a Rússia, e a Argélia, e a América? Tudo bem, é legal a gente ter muitas perspectivas, é legal a gente ser plural, mas com 1 segundo de reflexão e bom senso, vocês chegarão à conclusão de que não dá para a gente estudar todos os pontos de vista, todas as perspectivas, nem tudo é sobre tudo, porque isso é impossível. Né? Não importa a sua boa vontade, o quanto você clame por outros pontos de vista. Então, isso é um fato. Agora, dado esse fato, isso significa que a gente tem que escolher o que a gente vai estudar. E como fazer essa escolha? Aí que está um grande problema. No fundo, é isso que ele está colocando como questão para a gente pensar. Ele vai dizer, quando o passado se mostra sem nenhuma relevância para o presente, a preocupação com esse passado se torna antiquária, que é uma ameaça que sempre paira sobre a cabeça dos historiadores. Tá? Eu falei para vocês que nos projetos de pesquisa de vocês tem que ter uma justificativa. Tá? Eu falei que essa justificativa pode ser de várias naturezas. Né? Falar que o passado é útil, por favor, não há utilidade no sentido capitalista, necessariamente. Gerar dinheiro, pode até ser, dependendo, mas enfim. A questão e eu não tenho uma resposta para essa questão, eu quero que vocês pensem. Né? O que do passado merece ser estudado? Dado que não dá para estudar tudo, dado que a gente tem que fazer escolhas, o que devemos escolher e por que devemos escolher o que escolhemos? Tá? Não é uma coisa fácil de responder, mas é uma coisa que no seu projeto de pesquisa, na sua pesquisa, no futuro, você vai ter que explicar. Tá? Se vocês não precisam explicar por que a gente estuda tudo que a gente estuda, né? Mas quando você escolher pesquisar alguma coisa, vai estar lá a justificativa. Você vai ter que explicar o porquê. A gente falou, né? Tem justificativa social, científica, a gente viu essas coisas já. Tá? Mas são problemas que ele aponta aí. E no caso da história intelectual, tá? Ele fala, tem gente que fica criticando a história das ideias, tipo Lovejoy, né? Lembra das 10 unidades, conhecido do nosso curso? Tem gente que critica a história intelectual, tipo Lovejoy, tá? Mas faz um tipo de história intelectual, ou história das ideias, que, na verdade, acaba caindo nos mesmos erros. Tá? Há muitas falsas sínteses por aí. Há muitas hipostasias do contexto por aí. Tá? Há muitos historiadores muito concentrados em questões pouco relevantes. Então, o Lovejoy é alguém que traz essas críticas, que traz esses problemas. Né? Bom, mas eu acho que o problema primordial do texto dele, eu acho que a questão master aí do texto dele é que os historiadores estão demasiado presos, tá? Tanto na maneira como eles se entendem a si próprios, quanto na sua própria escrita, a um modelo documental de conhecimento. É difícil traduzir, né? A palavra que ele usa é documentary, né? Com Y e tal. Então, eu traduzi aqui como modelo documental, tá? O que seria isso? Seria uma visão muito estreita, muito importante que eu estou falando agora, porque eu vou falar agora para vocês, tá, gente? Presta muita atenção. O que é isso, modelo documental de conhecimento? É uma concepção muito estreita das fontes. Tá? Achar que as fontes têm aspectos apenas e tão somente documentais. Quer dizer, você lê uma fonte, então você lê, sei lá, pegar o Aristóteles aqui. Então você é um cara de história antiga, você lê o Aristóteles, e aí a única coisa que você faz na sua leitura é o que no Aristóteles me ajuda a entender Atenas, a Grécia Antiga, etc, etc. É você ler a fonte apenas em termos documentais, apenas para que ela lhe dê informações sobre tempos e lugares específicos. E aí vocês chegam ao absurdo de usar o termo reflexo. Eu vejo vocês usando muito. E quanto mais vocês usarem, mais eu vou criticar vocês. Tá? Essa fonte aqui é um reflexo da época. A ideia de reflexo sugere uma transparência. Tá? Quando um aluno, um estudante, um jovem pesquisador diz que uma fonte é um reflexo de uma época, imediatamente o avaliador vai pensar que você tem
pouca reflexão sobre as fontes, não prestou atenção na aula de metodologia, tá? Mas essa é uma concepção muito forte, diz que a fonte é o reflexo da realidade, que a fonte confirma ou verifica algo do contexto ou da realidade. Quer dizer, essa concepção documentária de conhecimento, ela pressupõe uma separação entre o texto e o contexto. Existe um texto e existe o contexto deste texto. Eu vou usar o texto para desvelar coisas sobre o contexto, porque esse texto é um reflexo da realidade. Tá? Esse tipo de leitura, diz eu falei Lovejoy, né? Diz o Lacapra, é uma leitura importante da gente fazer, mas ela é muito limitada, ela é muito estreita, ela pode nos levar a erros, tá? E aí ele vai recorrer ao Derrida, aí ele vai recorrer ao Heidegger, tá? Para falar, primeira coisa, então vamos criticar essa maneira de ler as coisas, que eu sei que muitos de vocês se identificaram, tá? Vamos criticar essa maneira de ler as fontes. Primeiro problema dela, fica parecendo que não existe um leitor daquela fonte. Fica parecendo que você é um ser totalmente neutro, totalmente imparcial, que está lá, o empírico, né, aquele empirismo do século XVII, lendo a fonte e buscando a época naquela fonte. Mas quando você lê a fonte, quando você estuda o passado, você faz seleções, não é? Vocês concordaram comigo agora há pouco. Você faz juízos. Você usa a ironia, a paródia, a polêmica na sua escrita. Você exclui coisas, não é? Quando você escreve um texto de história, você não fala sobre tudo. Mesmo quando você vai às fontes, você vai ler todas, porque é impossível. Tá? É impossível. Não dá tempo de ler tudo. Então você faz uma seleção. Você faz um juízo. Quando você escolhe, quando você escreve, você usa elementos literários, como a ironia, a paródia, a autoparódia, a polêmica, não é? Tudo isso mostra que a nossa relação com a documentação, no momento que a gente escreve um texto de história, não é que você é um sujeito neutro, imparcial, porque isso não existe. A essa altura do curso, se alguém ainda acredita nisso, pelo amor de Deus, né? Não sei o que você tem feito aqui. Tá? Então, a nossa relação com o passado é uma relação dialógica. Nós estamos sempre, queiramos ou não, gostemos ou não, estamos sempre fazendo um diálogo com o passado, já que a gente seleciona, a gente escolhe. Ao escrever, a gente ironiza, parodia, estiliza, julga, mesmo que não queiramos. Tá? Mesmo que não queiramos. Então, qualquer descrição em história nunca é pura. Daí a importância de alguém como o Hayden White. Né? O Hayden White, na meta-história, ele vai mostrar como os modos de escrita da trama histórica dizem respeito a tropos literários, né? Tem elementos literários. É claro, por favor, não faça uma interpretação leviana do Hayden White. O Hayden White não está falando que história é a mesma coisa que literatura. Não é isso. Ele só está mostrando uma coisa que me parece correta, que é uma qualidade literária da escrita histórica. Tá? Então, ele está dizendo que história é literatura, no sentido assim, é a mesma coisa que literatura, então a gente só está viajando. Não é isso que ele está dizendo. Né? Que o que a gente está fazendo não tem nenhuma relação com o passado. Né? O que ele está mostrando é que na elaboração da trama histórica, tá? Existem elementos aí, os tropos, né? De textos literários. É isso. E só esse fato mostra que nenhuma descrição é pura. Caramba. Um texto não é nunca um objeto puro, simples. Todo texto é uma trama de resistências. Porque é engraçado, pensa um pouquinho. Tem a fonte aqui, Aristóteles. Aí você fala o contexto dessa fonte. Mas espera aí, historiador. Onde é que você descobriu o contexto dessa fonte? Em outras fontes e em livros de historiadores, que são o quê? Textos. O contexto também é textualizado. Né? Aí é Derrida, né? O contexto também é texto. Então, esta separação entre texto e contexto é uma separação simplória, já que o contexto é também textualizado, já que nós estamos fazendo um diálogo sempre, queiramos ou não, com as fontes, com o passado. Tá? Vocês estão entendendo? Veja, um fato,
na história, como eu falei para vocês, a quantidade de coisas que a gente não sabe é sempre muito maior, queiramos ou não, não importa a sua opinião, ela é relevante, tá? Não importa se você gosta ou não, isso é relevante. Queiramos ou não, gostemos ou não, a quantidade de coisas que a gente não sabe é sempre muito maior do que a quantidade de coisas que a gente sabe. Portanto, um fato histórico só é importante a depender da pergunta que fizemos sobre o passado. Tá? Então, veja, na nossa relação com o passado, a gente está sempre selecionando, estilizando, julgando. Ora, portanto, a historicidade do historiador é determinante na nossa narrativa histórica, já que a nossa historicidade, quer dizer, a inserção do próprio historiador na história, é determinante para a gente fazer o quê? Julgamentos, seleções, fatos, e para a gente decidir o que é importante sobre o passado. Então, eu falei para vocês agora que a gente tem que decidir o que é importante sobre o passado, que a gente tem que justificar as nossas pesquisas para CAPES, para FAPDF, para banca de mestrado, a gente tem que justificar. Então, a gente tem que dizer o que é importante. Então, a gente tem que fazer escolhas. Tá? Então, perceba que o empirismo não faz nenhum sentido, mas já, bom, espero que vocês tenham abandonado essa história do empirismo lá desde a nossa aula do Popper, né? Senão vocês não estão entendendo o curso. Mas, enfim, ao estudar um autor, não é importante apenas estudar o que ele supostamente quis fazer, mas também os aspectos impensados da existência desse autor. Tá? Então, perceba que separar uma análise objetiva e uma análise relativista, essa separação é uma separação simplória, é uma separação falsa. Todo texto é performático. Então, todo texto exerce não apenas um repositório de informações, mas também todo texto exerce uma performance na realidade, e toda leitura de um texto é sempre uma intervenção. Vocês entendem? Então, não é um sujeito, um objeto, não é o empirismo do Francis Bacon. Pelo amor de Deus, toda leitura, lembra da nossa aula sobre Foucault, né, que a gente falou do Roland Barthes, toda leitura é criativa, toda leitura é uma intervenção. Tá? Quando você lê, você também está inventando. Tá? E, ao mesmo tempo, todo texto tem uma performance. Tá? Todo texto. Então, a gente precisa, quando a gente for analisar os documentos, a gente precisa ter consciência de um modelo mais interativo de discurso, que mostre que há um mútuo intercâmbio e um mútuo desafio entre as dimensões documentais e também retóricas da linguagem. Retóricas. Então, é nesse sentido que a história pode ser tanto uma ciência quanto uma arte, as duas coisas. Tá? Lembremos da nossa aula do Nietzsche, sobre Nietzsche, né? Que a gente leu o texto do Nietzsche no começo do curso, quando Nietzsche fala que a ciência também tem muito de artística, por isso que eu coloquei esse texto no começo do curso. Tá? Então, a história intelectual, mas não só a história intelectual, embora o Lacap esteja falando da história intelectual, ela é uma reconstrução do passado, mas nessa reconstrução nós fazemos um diálogo. Tá? Porque a gente que escolhe o que é importante do passado, a gente seleciona, a gente usa estilos para escrever sobre o passado, né? Aí tem o livro do Peter Gay maravilhoso, talvez eu até coloque para o pessoal ler no próximo semestre, né? Os estilos da história. Então, é preciso que o historiador assuma a sua própria historicidade. É preciso que o historiador assuma, esteja consciente da sua própria historicidade. Se você estiver consciente da sua própria historicidade, você não vai cair numa abordagem meramente documental a respeito do passado. Tá? É preciso, se a gente não tomar consciência do caráter dialógico do conhecimento histórico, nós nos tornamos ideológicos, né? No sentido de a gente estar propagando aí uma neutralidade, uma objetividade, um empirismo que é falso, que não existe. Tá? Não estou dizendo, Lacapra, né? O Lacapra não está dizendo que nós precisamos concordar com o passado, fazer uma comunhão empática total. Não é isso. Não é isso. É tentar entender a complexidade do nosso processo de representação dos nossos objetos de estudo. Então, é por isso, gente, que nenhum documento é um reflexo da sua era. Eu vejo vocês falando assim, esse programa na TV, esse documentário, esse filme, é um reflexo da nossa sociedade. Pelo amor de Deus, santa inocência. Parece que não fez, que não está aqui na faculdade. Tá? Nenhum documento representa uma transparência em relação ao real.
Tá? Então, o exemplo que o Lacapra usa, o Nietzsche. A obra do Nietzsche é um reflexo do seu tempo? Ou ela estabelece um diálogo mais complexo com o seu tempo? Ela subverte algumas coisas, fortalece outras. Não estou dizendo que é uma obra fora do tempo. Estou dizendo que não é reflexo do tempo. Tá? Que ela tem uma relação mais complexa. Ela subverte elementos do seu tempo, ela fortalece elementos do seu tempo, retoma. Isso é bastante óbvio. Nenhuma obra tem uma transparência em relação à sua sociedade. Tá? E aí diz o Lacapra, desde um texto do Nietzsche até, sei lá, um catálogo, que é considerado uma fonte mais simples, com 1000 aspas, ambos não são reflexos da sua realidade. Sei lá, um catálogo está criando, sei lá, uma relação, está ajudando a criar ou a reafirmar uma visão mercadológica dos seres humanos, sei lá, para dar um exemplo bobo, simples. Né? Claro que isso tem a ver com o seu tempo. Eu não estou dizendo que as coisas não são filhas do seu tempo. Elas são filhas, elas não são reflexos. Tá? Elas não são transparentes em relação à sua época. Tá? Então, mesmo tanto as grandes obras, um Aristóteles, Nietzsche, quanto um documento simples, todos eles têm um elemento de intervenção, de performance em relação ao real. Então, como eu falei para vocês, um catálogo, ele pode estar ajudando a reforçar ou a criar ou a subverter uma visão mercadológica do ser humano. Então, ele tem uma relação com a sua época. Então, nenhum filme é um reflexo da época. Todo filme está fazendo uma intervenção. Pode ser uma intervenção de crítica, pode ser uma intervenção de reafirmação do status quo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. É bem possível também. O Rousseau fala sobre isso lá no discurso sobre as artes, enfim. Então, as coisas da sociedade têm relação com a sociedade. Mas essa relação é complexa, não é reflexo, não é transparência. Nem o espelho é o reflexo, né? O meu espelho aqui em casa me emagrece, por exemplo. Tá? Nem o espelho reflete a realidade, muito menos na obra do Nietzsche. Tá? Então, os documentos não são meras. Então, o documento não é um mero repositório no qual você vai buscar informações sobre o real, que é a abordagem documental do conhecimento. Um documento, ele próprio processa, retrabalha, reafirma o real. Essas são as perguntas que vocês têm que fazer. Então, é por isso que os historiadores têm muito a aprender com a crítica literária, é por isso que os historiadores têm muito a aprender com a filosofia, diz o Lacapra. Tá? E é isso. Veja, não há separação clara entre o texto e o contexto. Parece que é claro, tem o texto e tem um contexto deste texto. Mas, olha, o mundo externo ao livro, ao documento, ele também é textualizado. E você historiador, o acessa também via texto. Então, como é que você faz uma separação entre contexto e texto, sendo que o contexto também é texto? Ou acessado via texto? Ou textualizado? Tá? Ou textualizado. Então, e a própria relação entre textos? Ela é contexto? Não, a própria relação entre os textos, a continuidade, descontinuidade, síntese, ela é também textual. Tá? E mais, o próprio texto de um escritor pode se desmembrar de forma explícita ou implícita. Tá? O próprio texto pode ser desmembrado. Então, todos os textos se entrelaçam com outros textos, parodiam outros textos, citam outros textos. Tá? Eu já espero que essa altura do campeonato eu já tenha mostrado para vocês como é frágil, metodologicamente, a ideia de um autor, uma ideia. Espero já ter convencido vocês. Tá? Então, falar em ideias de unidade, ou falar em estrutura, ou falar em mentalidades, tá? Para o Lovejoy, história das mentalidades não está tão distante da história das ideias de unidade. Só que a ideia de unidade vocês percebem o problema. As mentalidades, às vezes, vocês, né, não percebem, embora a historiografia já tenha percebido há tempos. Né? Então, todas essas metodologias, segundo Lovejoy, segundo Lovejoy, né? Eu leio Lovejoy e falo Lovejoy, segundo Lacapra, cria essas entidades vivas, não vidas a entidades com mentalidades, estruturas, ideias, unidades, que são entidades não complexas, não problemáticas. Então, para melhorar, para deixar mais claro, todo texto tem um aspecto documental. Então, ele não está dizendo que o texto não tem um aspecto documental.
Quer dizer, de um texto você tira informações do mundo empírico, informações sobre a sociedade. Tem. Porém, todo texto tem também um aspecto operante. Tá? No espanhol, eu vi a tradução do espanhol, ele fala ser obra. Em inglês, o original é work like, né? O texto do Lacapra em inglês. Work like. O que é isso? É a ideia de que o texto excede o mundo empírico, recria o mundo empírico. Então, você vai dizer, sei lá, que o Pequeno Príncipe, pegar um texto que todo mundo conhece, é um reflexo da ascensão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, que estava em curso, né, que o autor Lúcio vai dizer que o Pequeno Príncipe é um reflexo? Não é um reflexo. Mas também ninguém vai negar que tem a ver. Tá? Então, é justamente pensar o texto não apenas como documento, no sentido mais simples da expressão documento, no sentido que o Lacapra está usando aí, mas usar o texto também, ler o texto também de forma operante. O texto recria a realidade, complementa a realidade, tá? Compensa a realidade. Né? No caso do Pequeno Príncipe, o caráter compensatório daquele texto em relação ao que estava acontecendo na política é bastante claro. Então, o texto pode compensar o real, subtrair o real, agregar o real, sugerir coisas ao real. O texto é tão real quanto a realidade. Não dá para separar texto e realidade. O texto também é realidade. Tá? E é isso. Tanto a fenomenologia do espírito quanto uma planilha de impostos tem esses dois aspectos. O criativo, o work-like e o documental. Tá? Uma análise meramente formalista do texto pode prejudicar a análise documental. Mas uma análise meramente contextual pode prejudicar o aspecto operante. Então, todo texto não é apenas uma série de sentenças verdadeiras ou falsas. Todo texto exerce uma performance. E a gente pode lembrar da nossa aula sobre o Austin e os atos de fala, os speech acts. Tá? Então é isso. Tá? Não esqueçam disso. Eu sei que eu estou repetitivo, mas é porque eu vejo vocês usando essa expressão. Nenhuma produção humana é mero reflexo da realidade. Primeiro, porque essa produção humana também é realidade. Um texto, um documento, uma música, um pensamento, um boato, uma mentira é tão real quanto a realidade. Tá? Então não há documento puro. Não há documento transparente. Não apenas a linguagem utilizada pelo historiador afeta o que ele representa, mas também as produções que ele analisa não se esgotam no que elas refletem, já que elas também produzem. Olha que lindo. Tá, olha, então, essa semana eu gravei um podcast lá no História Pirata, né, sobre a história da pirataria. E aí eu falei sobre o General History, né, que é uma das principais fontes, talvez a principal, para estudar a história dos piratas, né? Se alguém aí quiser fazer um TCC sobre isso, uma ideia legal seria ler esse texto, que é grande, pensar a ideia de história nesse texto, tal, mas tem que saber o inglês, tem que ter um inglês muito bom para conseguir fazer isso. Mas só para dizer, então, esse texto é uma discussão tosca sobre esse texto é ficar buscando se esse texto, General History, né, se ele, a História Geral dos Piratas, se ele corresponde ou não aos fatos. Esse texto corresponde aos fatos ou não corresponde aos fatos? Isso é uma interpretação muito simplória, muito pobre. Muito pobre. Então, é legal, tem várias coisas nesse texto que bate com outros documentos. Isso é importante, mas é uma interpretação muito pobre, muito limitada e muito limitante. Porque o livro também fala sobre boatos, e boatos também são história. O livro fala sobre pensamentos, e pensamentos são história. Projeções são tão reais quanto os fatos reais. Tá? Para o historiador, a gente pode fazer uma história da economia, mas a gente pode fazer uma história das ideias falsas. As duas coisas são história. Tá? E mais, este livro, ao falar sobre os piratas, está ajudando a criar a nossa forma de pensar os piratas. No caso, esse é o principal livro, é a principal fonte das nossas representações sobre os piratas. Tá? Então, quer dizer, o livro ele tem um objetivo, um propósito, que pode não ser falar a verdade exatamente, a verdade pura. Tá? Então, esse livro, ele não é apenas a análise desse livro como fonte, não se limita a ficar buscando se ele bate ou não bate com o real. A análise desse livro como fonte também relaciona-se ao fato desta fonte estar criando coisas. O livro é criativo, o livro é criador. Então, é preciso contextualizar a fonte? Oui, mas o que é um contexto? Já que nunca teremos um contexto.
Tá? Sempre teremos muito contextos que também são textos, que são variáveis, que são problemáticos e reafirmam, que contestam, que escondem. Tá? Então, sei lá, eu vou usar Florença para contextualizar Maquiavel, a Itália para contextualizar Florença, os dialetos italianos para contextualizar Maquiavel e Florença. Todas essas informações eu conheço por textos sobre essas informações, que, por sua vez, têm os próprios contextos. Então, ó, tá vendo? O Derrida aqui é muito forte, né? Como analisar o sentido de um texto? Como analisar o ato de fala de um texto? O sentido de um texto se dá pela sua intenção? Daqui ele está debatendo com Skinner, tá? Ó, é muito complicado você achar que o sentido de um texto, que a explicação de um texto, se dá pela sua intenção. Por exemplo, eu quero explicar o príncipe do Maquiavel. Ah, se eu souber o que o Maquiavel queria com o príncipe, logo eu expliquei o príncipe. Muita gente pensa assim, que o sentido de um texto se dá pela sua intenção. Aí o Capra vai colocar, mas, poxa, desde quando os autores têm intenções claras? Frequentemente, as intenções dos autores são incertas, são ambivalentes, são póstumas ao texto. Tá? Muitas vezes é só durante a escrita que o autor vai começar a formular suas intenções, ou após a repercussão do texto, que o autor formula com clareza sua intenção. Desde quando as pessoas têm intenções claras na sua escrita? É uma visão muito simplória do ato de escrever. Você achar que o autor é assim, ó, tive uma ideia, vou escrever essa ideia. Tá? Não é assim que funciona. Tá? A gente tem várias ideias, às vezes confusas. A maioria vão surgindo conforme o processo de escrita. Tá? Frequentemente, isso só torna claro depois do texto. Tá? A intenção, frequentemente, olha que lindo isso, já é uma leitura. A intenção, frequentemente, costuma ser a leitura do autor sobre o seu texto. Então, a intenção não é o texto, a intenção já é uma leitura do texto. Tá? E mais, a suposição de que a intenção é o que dá sentido ao texto pressupõe uma propriedade do autor sobre o seu texto, que é uma ideia de propriedade. A ideia de que o texto pertence ao autor. Desde quando o texto pertence ao autor? Ah, desde o copyright, professor. Sim. Então, percebe que é uma ideia derivada de uma noção de propriedade. Isso Foucault e o Chartier analisam. A gente viu no texto, na nossa aula, sobre o que é um autor. Tá? Isso também tem a ver com uma ideia moral, de que uma pessoa tem que ser responsável pelo que ela escreve. Historicamente falando, é claro que no nosso dia a dia, se você escrever uma coisa, você pode, uma coisa, sei lá, nazista, você pode e deve ser preso por isso, claro. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo aqui é a análise histórica dos textos. E como compreender historicamente as nossas fontes. E não necessariamente a intenção vai estar clara. Às vezes a intenção pode ser só uma mistificação, uma ilusão. Tá? Achar. E mais, essa é uma ilusão maior ainda. Você achar que contando a vida do autor, você explicou o texto. É claro que a vida do autor pode ser importante, é importante para compreender o texto. Mas achar que existe uma unidade entre a vida do autor e o texto do autor é um grande problema. Achar que o texto é um reflexo, mas para com essa palavra de reflexo. Achar que um texto é um reflexo da vida do autor é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Tá? Às vezes o texto de um autor pode contestar a vida do autor. Tá? Para usar um exemplo que eu conheço, é o caso do Benjamin Constant, o filósofo francês, não o militar brasileiro. Tá? O Benjamin Constant era caracterizado justamente por uma descontinuidade entre vida e texto. Tá? Uma era muito certinha, muito contínua, a outra era muito descontínua, não certinha. Tá? Ou Shakespeare, é outro caso famoso também. Então, às vezes o texto, a relação entre texto e autor é um problema, e não um reflexo. Tá? Essa a questão. O Lacapra fala isso. Às vezes as pessoas colocam como solução que, na verdade, é um problema. A relação entre a vida do autor e o seu texto é um problema, é uma questão, não uma solução para uma questão. Tá? De fato, um texto pode ser um sintoma da vida, mas o problema é como a gente passa de um para o outro. Como que a gente passou da vida para o texto? Às vezes o texto pode questionar a vida.
Tá? Também é o caso do Tocqueville, tá? Que foi péssimo do ponto de vista da prática. E é um dos maiores autores da questão política. Então, um dos maiores filósofos políticos da história, quando foi atuar na prática da política, foi muito ruim. Tá? Então, às vezes, a prática parece contradizer a teoria. Então, a relação entre vida e texto não é uma relação de reflexo. A relação entre vida e texto, ela em si é um problema, ela em si é uma questão. Às vezes, a tradição expropria o autor. Quer dizer, o autor escreve um texto com uma intenção, ou com algumas intenções, e o que vai acontecer com o texto é o oposto do que o autor queria. E assim, história é isso. Tá? A tradição, às vezes, expropria o autor. O sentido do texto, a função do texto, o ato do texto, muda historicamente, conforme usa interpretações. Então, a gente viu, na nossa aula sobre Elias Palty, como os representantes da América e nas cortes de Cádiz usam as ideias escolásticas para defender coisas que seriam o oposto da escolástica. A tradição expropria o autor. A tradição expropria o autor. Tá? Lembramos de Burke. Né? O Burke é um autor do final do século XVIII que dizia que ele queria conservar coisas da sociedade. Por isso que ele é chamado de o pai do conservadorismo. Porém, embora ele diga que ele quer conservar, o que ele está querendo fazer é subverter as transformações em curso. Não é? Quando alguém diz, estou querendo retomar a família tradicional, geralmente a pessoa não quer retomar a família do passado, quer criar um tipo de família novo e problemático. Vocês estão entendendo? Então, o sentido do texto não está no que ele está dizendo, sempre. Às vezes, o que ele está dizendo é um ato para fazer o oposto. Às vezes, eu digo que eu estou retomando as tradições para criar uma coisa nova. Digo que eu quero conservar o passado, quando, na verdade, eu quero criar um novo modelo de passado, um novo modelo de presente a partir de uma concepção sobre o passado. Então, em um texto, entre a interação entre tradição prolongada, época específica e texto não pode ser medida em termos de continuidade e descontinuidade. Tá? Um texto está sempre num lugar de intersecção. Não é imóvel, nem autônomo. Tá? O texto, por isso, nunca é reflexo, expressão ou manifestação da estrutura social. O texto tem 1000 relações com a estrutura social. Também não estou dizendo que não tem. Não me entendeu errado. O que eu estou dizendo é que o texto, a arte, contesta, compensa, complementa o resto da realidade. O texto também é realidade. Tá? O texto é tão contextual quanto o contexto, tão real quanto a realidade. Tá? No caso de um texto consagrado, de um documento que muita gente já trabalhou, aí vem uma outra questão, né? Porque esse texto pode ter passado por um processo de domesticação. Sei lá, então, Platão. Existem interpretações clássicas sobre Platão. Então, estas interpretações domesticaram o texto do Platão. Então, se você quer fazer um estudo sobre Platão, você vai ter que escavar uma camada sedimentada de leituras. Essa é a importância da revisão bibliográfica nos seus trabalhos de pesquisa. Tá? Escavar a camada sedimentada de leituras. Qualquer historiador crítico tem que fazer isso. Tá? Se não tem uma camada sedimentada de leituras, você tem que explicar também por que não tem. Mas quando você vai analisar um texto, já há uma camada sedimentada de leituras. Então, escavar é muito importante. E o fato de a gente precisar escavar mostra a questão dialógica do nosso trabalho de historiador. Tá? É claro, existem textos, eu falei de Platão, mas você pega o Maquiavel, não existe uma interpretação consagrada sobre Maquiavel. Existem várias interpretações fortes. Tá? Então, o Maquiavel já é um texto que resistiu à domesticação. É um texto indomesticável, talvez. Tá? Outros já têm interpretações mais fortes, que a gente sempre tem que lidar. E quem vai analisar essas fontes, esses textos, tem que mostrar essas camadas sedimentadas de explicações, de interpretações. Isso é fundamental no trabalho da historiografia. Tá? É claro, quando a gente vai fazer história intelectual, história das ideias, a gente tem que falar também a história dos intelectuais, dos pensadores, dos letrados, das comunidades de discurso,
em que as ideias funcionam e as relações que elas manifestam. Claro, a gente já falou sobre isso. Mas isso tem um perigo. Quando falamos em história do pensamento, não necessariamente... Então, tem um pensador X, Maquiavel. Contexto do Maquiavel. Não necessariamente esse contexto vai ser apenas os vivos. No caso do Maquiavel, não é. E aí lembremos do comecinho do texto que vocês leram, né? Esse contexto também é composto por mortos. Esse contexto também é composto, vamos lembrar da nossa aula do Koselleck, por vários estratos de tempo, que não apenas o tempo imediato do Maquiavel. Então, não basta elucidar a existência de um paradigma, como vimos no caso do Kuhn, ou de uma estrutura. Deve-se explicar como esta estrutura ou este paradigma realmente funciona, como ele é apropriado, como ele é subvertido. Afinal, gente, se tudo que existe fosse um reflexo da sua época e não tivesse uma relação mais complicada com a sua época, não haveria história, porque não haveria transformação. Não haveria transformação. Tá? Não haveria transformação. Tá? O exemplo que ele dá, o Lacapra, é a questão da carnavalização, né? Que ele pega do Bakhtin, né? Da obra do Bakhtin, sobre a cultura popular na época moderna. Tá? Carnavalização tem a ver com carnaval, mas não apenas com carnaval. Ele fala da carnavalização podendo se manifestar na literatura, como em Dostoiévski. O que é carnavalização? É um processo de interação no qual aparentes opostos, corpo e espírito, trabalho e jogo, positivo e negativo, sério e riso, alto e baixo, relacionam-se entre si. E um intercâmbio de ambivalentes e contestatórios, que são literal e figurativamente recreativos. Tá? Então, fica bem claro que uma fonte, um autor, um texto, não tem um sentido coerente ou verdadeiro último. Todo texto, toda fonte, todo autor é atravessado por tendências múltiplas e contraditórias. Falar que um texto não tem um sentido único não significa falar que na interpretação desse texto tudo é válido. Não é isso. Tá? O que nós estamos dizendo, e aí voltamos ao Popper, é que nós fazemos perguntas ao passado. E o que nos interessa ao passado são as respostas às perguntas que a gente faz. Né? Por isso que o empirismo é uma ilusão. Você achar que você vai e vou ao passado só os documentos. Claro que não. Você já vai ler os documentos com coisas na cabeça, mesmo que você não queira. Não importa a sua opinião. Vai ter coisa na sua cabeça. Senão você não teria ido nesse documento em vez daquele. É óbvio. Pretty obvious. Né? Então, a qualidade do seu trabalho depende da qualidade da sua pergunta, do seu problema, daquilo que move a sua pesquisa. Não depende só disso, depende também das suas leituras, da sua escrita, das suas fontes. Não é só disso. Mas a qualidade do seu trabalho depende muito daquilo que o seu trabalho quer responder. Por que ele quer responder aquilo? Por que responder aquilo é importante? Tá? É isso que o Lacapra está dizendo. Não está dizendo que tudo vale. Ele está dizendo que não há uma verdade, que a verdade depende das nossas perguntas, que, portanto, a nossa relação com o passado é uma relação dialógica. É isso, minha gente. Tá? A busca por um relato histórico apenas documental, sem interpretações, empírico, é uma coisa ahistórica, porque pressupõe um historiador que é capaz de transcender os seus tempos. Aquela coisa, nem aqueles que já se chamaram de positivistas eram positivistas. O Ranke falava que o historicismo extremo e o ahistoricismo são extremos que se coincidem. Quer dizer, você achar que não tem nenhuma interpretação é tão ahistórico, tá? Quando a ideia de que vale qualquer coisa. Né? Então, quer dizer, a busca, vou repetir, por um relato apenas documental, ela é ahistórica, porque pressupõe um historiador capaz de transcender os seus tempos. Se você acredita que um historiador também é filho do seu tempo, por conseguinte, a nossa relação com o passado, com as fontes, com a história, será sempre uma relação dialógica. Ponto. Duvido vocês discordarem disso. Tá? E tudo isso tem a ver com a retórica. Então, ele mostra algumas definições de retórica no texto, né? Ele fala, a retórica não é um mero significado para finalidades pré-concebidas. A retórica é ela mesma a variante moderna reduzida de uma ideia mais tradicional, né? Quando a gente fala de retórica,
a gente sempre volta ao Aristóteles, evidentemente, a ideia de uma coleção de estratégias e táticas para assegurar a persuasão de outros em uma caçada de objetivos restritos. Então, considerar a dimensão retórica do texto do historiador é justamente uma maneira de enfatizar o caráter dialógico e performático dos nossos textos. Tá? Os nossos textos não são isentos de qualidades literárias. Eu acho que está bem claro isso, né? Da mesma forma, os múltiplos papéis da ironia, da paródia, os recursos retóricos de criação e organização dos fatos históricos geram resistências às construções dos textos em sua relação às suas funções representativas ou documentárias, além de revelarem como os textos podem ter relações críticas ou potencialmente transformativas nos fenômenos neles representados. Então, o estilo altamente carnavalizado de Marx, a ironia de Tocqueville, o entendimento de Michelet da linguagem histórica como rito fúnebre, tudo isso é importante para a gente entender a história. Essa tendência que define a ciência como oposto da retórica é em si uma busca que se auto-abdica por uma certa retórica, quer dizer, a retórica das não figuras, a retórica da não emoção, a retórica universalista, né? Então, esses problemas indicam que a própria historiografia é um estilo de uso da linguagem, tenso e confuso, envolvendo tanto o conhecimento documentário ou científico, quanto a retórica, que faz parte do caráter operante dos textos, tá? Do word clerk dos textos. É isso, minha gente. Então, eu termino essa aula com uma recomendação de um texto que eu não abordei, é um texto de 2014, se não me engano, tá? Do Lacapra, sobre trauma e história, também é um grande tema. Hoje, eu vejo muita gente citando esse texto por aí e tal, mas se a gente fosse trabalhar ele, a coisa ficaria maior ainda. Então, o importante dessa aula é que você tenha entendido essas distinções, esses problemas. Eu acho que essas coisas que eu disse aqui são fundamentais, tá? Eu acho que elas nos livram de muitas armadilhas. Um beijo e até a próxima aula.